Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar ESG na Prática sobre a Resolução 59 da CVM, impulsionadora do ESG. Vamos descobrir aqui hoje, né? É com muita alegria que eu recebo a Regiane Abreu e o Caio Porciuncula. Vou apresentá-los já já. E, infelizmente, a Gláucia Terrio não vai poder estar conosco, ela teve um probleminha pessoal. A ideia é nós conversarmos um pouco sobre a resolução que foi publicada em dezembro e o que motivou essa resolução, fazer uma correlação com o GRI e depois, no final, a gente vai abrir para perguntas para vocês, para debatermos aqui o assunto com vocês. Então, eu queria apresentar primeiramente os nossos palestrantes, agradecer a presença de todos. A Regiane Abreu, ela é da relação com investidores da Light, está na Light há mais de 20 anos, é economista de formação com diversos MBAs, tem mais de 25 anos de experiência no setor elétrico e trabalha a integração dos aspectos ESG ao negócio, às informações financeiras, responsável pelos reportes e planos de ação ESG. Uma pessoa com grande experiência aqui para falar conosco sobre esse assunto. Obrigada, Regiane, pela sua presença. O Caio é expert em sustentabilidade, também tem 12 anos de experiência na área de sustentabilidade, principalmente em mudanças climáticas, que vai ser o assunto que ele vai tratar aqui conosco. Ele trabalha na Sinai Technologies, que é uma empresa de descarbonização e também uma questão bastante sensível aqui na questão da resolução, também um item importante, e o Caio vai trazer para nós informações bastante relevantes. Então, eu queria só introduzir um pouco o assunto com vocês. Eu acho que talvez a maioria de vocês já tenham se familiarizado, né, com essa resolução da CVM. A Regiane vai trazer para nós mais informações. A CVM, ela regula as empresas abertas no Brasil, mas eu acho que esses exemplos servem também para todas as empresas, porque nós temos aí as cadeias de fornecimento, as empresas exportadoras, e essas regulações, muitas vezes, elas fornecem um aspecto de reação em cadeia, efeito dominó, que influenciam as demais empresas. Por isso é muito importante que todos discutam todas essas questões. Nós tivemos, no fim do ano passado, em novembro, a COP26, e o Brasil estabeleceu, né, junto com vários países, diversas metas, né, e especificamente as metas que o Brasil se comprometeu foi em ser carbono neutro até 2050, reduzir em 50% as emissões de CO2 até 2030, aderir ao compromisso global de reduzir em 30% as emissões de metano até 2030 e zerar o desmatamento até 2028. E com isso, esses compromissos, eles também revertem para o setor privado. E as empresas participaram, muitas empresas privadas participaram também do evento. E logo em seguida nós tivemos a resolução publicada em dezembro. E aí, o que motivou a Bridge 3 a fazer esse evento foi porque no começo do ano, coincidentemente, algumas empresas nos contataram, né, pedindo informações sobre, baseado na resolução, né, querendo se adequar às questões que a resolução trazia, né, principalmente nos seus processos de relato, e aí foi o que nos motivou a pensar, puxa, vamos levar esse conhecimento, esse debate para um público maior.
Eu acho que se algumas empresas estão com dúvida, a gente imagina que muitas outras também estejam. Então, logo em seguida, começaram a sair várias matérias na mídia, né? Na grande mídia, nos grandes jornais, na mídia especializada. Né? Na última edição da revista RI saiu uma matéria muito interessante, na R7 e também na mídia em geral. Então, a gente vê que realmente é um assunto que está gerando bastante interesse. Então, é importante a gente debater. A Regiane vai contar também quando isso vai entrar em vigor, né? Então, não quero estragar a surpresa do nosso evento. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Regiane. Por favor, Regiane. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dani. Boa noite, Caio. Super obrigada pelo convite. Né? Acho que é um prazer a gente estar aqui discutindo um tema rico, né? Que tem sido alvo assim, de várias discussões, várias dúvidas, né? Que foi essa publicação, né? Porque a CVM já tinha colocado a resolução, ou seja, a resolução que trata do formulário de referência em consulta pública, né? E saiu assim no final do ano, presente de Natal, né? A nova resolução, né? Então eu estou vendo aqui pelos inscritos que tem gente que é de sustentabilidade, tem gente que é de RI, né? Então, ou seja, se você é de sustentabilidade, né? Mas só que talvez você não conheça o formulário de referência, que é um documento que as empresas de capital aberto, né, que elas entregam anualmente, no mínimo, né, porque se a empresa faz uma operação financeira que demande o formulário, ele chega a ser atualizado só que várias vezes ao longo do ano, né? E que é um documento que tem, em média, aí umas 400 páginas, né? E que traz informações diversas sobre a companhia, né? E que foi um documento que em 2013, 12, 13, quando a gente começou a falar sobre relato integrado, que foi justamente o documento que, nas aulas, né, que nós comparávamos o formulário com os relatórios de sustentabilidade, ou seja, será que essas peças se falam? Né? Então, eu vou aqui trazer, mas só que para vocês, que embora, né, a CVM tenha trazido novos aspectos de sustentabilidade, né, sobre ESG, né? Mas só que para o novo formulário que vai passar, né, mas que vai vigorar a partir de 2023, nós já tínhamos no formulário várias informações que nós poderíamos já retirar dos relatórios anuais que têm por base as normas da GRI, né? Então, eu já dando spoiler, ou seja, eu quero dizer o seguinte, que mas, ou seja, se você, né, mas que ao contrário, é da área de RI, saiba que nos relatórios anuais de sustentabilidade, né, que são feitos de acordo mas só que com as normas da GRI, você já encontra várias informações que você pode aproveitar no seu formulário de referência, que elas já estavam lá, né? Então, acho que isso traz mas qual a relevância de cada vez mais essas áreas se falarem e trabalharem de forma conjunta. Mas o que é RI, sustentabilidade, contabilidade, governança, que é o processo, de fato, de relato integrado. Tá? Então, vamos começar. Então, eu vou aqui apresentar para vocês, né, falar mais um pouco sobre essa nova resolução. Vocês estão vendo? Então, né? Então, qual é a ideia, né? Mas aqui é trazer evidências, né, de qual a relevância de se ter um bom relatório anual, né, transparente, completo, mas só que com informações ESG, que ele vai contribuir não só, mas só que para a agenda ESG, só que também vai atender a demanda mas só que da CVM, tá? Que é o interesse, claro, de toda a área financeira, né, de RI. Né? Então, como eu já tinha colocado, né, mas só que o formulário de referência atual, mas ele já traz diversos tópicos que são alinhados ao conteúdo da GRI. O novo formulário, o que ele nos traz?
tá? Só confirmando, Dani, trocou o slide para vocês? Trocou, Porque não trocou. estava... Tá certo. Mas só com um novo formulário, mas só que quais são os conteúdos que ele traz ênfase agora? Justamente, mas só com o conteúdo A, mudança do clima, né, que é o que o Caio depois ele vai falar, né, mas só com mais propriedade, né, mas só que sobre diversidade, que aí, mas só que a gente tem visto aí, acho que nos últimos 2 anos, que são justamente os temas que têm sido demandados, né? Acho que pelas mídias, né? Mas só que pelos acionistas, investidores, né? O público em geral, tá? E como eu já falei também, mas isso denota que mas que a necessidade de você ter uma integração, mas só cada vez maior entre as áreas de RI e de sustentabilidade, tá? E quais são os estímulos que eu vejo para termos um relatório anual feito com base nas normas da GRI e que esse relatório seja arquivado na CVM? Porque, por exemplo, desde o ano passado, que a Light, né, porque eu trabalho na Light, então desde o ano passado, a gente optou por justamente arquivar, mas o nosso relatório anual, né, que é GRI, que é relato integrado, nós arquivamos na CVM juntamente com as demonstrações financeiras, release, né? Ou seja, a CVM ela tem um lugar onde você sobe esses documentos, que você faz upload. E na nova resolução, mas só que de uma forma geral, mas ela fala que no formulário, se eu tiver informações mas só que estejam em documentos que já estejam arquivados na CVM, que eu posso fazer essa referência, ao invés de eu ter que repetir essa informação detalhada toda de novo. Tá? Então, mas isso é um ponto relevante, tá? Mas eu vejo também, né, acho que como um bom indicativo, ou seja, porque por mais que nós tenhamos um tópico específico sobre questões ESG no formulário de referência, que segue um método relate ou explique, ou seja, eu não sou mais obrigada a ter, só que eu sou obrigada, né, mas o que eu vou dizer que eu tenho, mas ou então explicar o porquê que eu não tenho. Né? Então, se ela pede isso, ou seja, se ela abre essa possibilidade, não, mas que relate ou explique, eu posso não ter e só explicar, mas ela já dá um indicativo de que aquele assunto mas só que ele é relevante para ela. Fora isso, qual outro indicativo que ela já tem nos dado também? Já deve ter, acho que uns 3 anos, não sei, que no ofício circular, que a CVM todo ano publica, né? Mas só que esse ofício circular é um ofício que ele traz justamente explicações mais detalhadas sobre o formulário de referência, ou seja, você vê na resolução, né, o que você tem que falar, mas só que no ofício circular ele explica melhor isso, né? Então, ou seja, e no ofício circular, que é anual, mas só de uns 3 anos atrás, a própria CVM já trazia, né? Olha, mas só que as questões SG devem ser observadas pela companhia e dava algumas sugestões de leitura. Tem um documento que é do IBGC, né, que faz a relação das questões SG com a governança. Tem um documento que é da própria CVM, que ele foi lançado também, acho que tem uns 3, 4 anos, que ele faz uma relação do formulário mas só com os ODS e com a GRI, ou seja, isso já é um tema que já vem sido, né, que já vem sendo tratado pela CVM já tem uns anos e que ele vem cada vez mais apertando. Tanto que no final de 2020, mas a CVM mas só que também lançou, mas só com uma resolução falando sobre relato integrado, dizendo que empresas de capital aberto que quisessem divulgar, né, mas só que o seu relatório era relato integrado, que esse relatório mas só que ele teria que ser assegurado por um auditor independente registrado na CVM. Então, ou seja, são vários indicativos, né? Ou seja, que se uma empresa de capital aberto, se ela ainda não comprou essa agenda SG, mas se ela ainda não tem um bom
relato sobre sustentabilidade, né, então ela tem que estar atenta, porque só que todos os indicativos são para isso, tá? E aqui, de novo, eu acho o seguinte, que vou, né, mas só que se eu vou apresentar evidências que o formulário já fala com um relatório anual que siga as normas da GRI, certamente o formulário também tem integração com o CDP, com o TCFD, ou seja, tudo se fala, release, notas explicativas, né? Então, ou seja, mas só que cada vez mais informações financeiras e não financeiras vão estar integradas, tá? E aí, Dani, assim, é só confirmando, mas só que depois a gente vai disponibilizar, não é, o documento para os participantes, Sim, não é já isso? escrevi aqui que nós vamos subir para o Tá, YouTube a palestra. tá. Então, porque aqui, mas eu não vou entrar assim, no detalhamento, digamos, né, de cada item do formulário, só que eu quis evidenciar, né, aqui para vocês o seguinte: todos esses temas, eles, ou seja, você ao descrever lá no formulário o perfil, qual que é qual que é o teu mercado, quais são as tuas atividades, isso tudo você já encontra no próprio relatório anual. Então, ou seja, mas só que eu, Regiane, quando faço, porque eu tenho o privilégio de, na Light, mas só que escrever tanto o relatório anual, mas só que como também o formulário. Então, mas só que essa integração, né, acaba ficando mais fácil. Mas só que para facilitar a minha vida, ou seja, eu pego os textos que estão no relatório anual, trago para o formulário e vice-versa, dependendo da data que são feitos, ou mas só que eu de quando os textos eles estão sendo atualizados, tá? Então, ou seja, é porque essas informações todas se falam, tá? E eu fui colocando aqui, ou seja, se não tem estrelinha do lado, é porque essa informação ela já estava lá. E se tem estrelinha do lado, mas é o que a resolução 9 está trazendo. Então, ou seja, aqui são várias evidências de que o conteúdo do formulário ele já abarcava vários conteúdos da GRI, sobre perfil, sobre mercado, tá? Sobre regulação, sobre forma de gestão, certo? E aqui, né, eu trago exatamente porque tem um tópico que ele já existia, né, que no formulário atual, né, mas é o tópico 7.8, né, porque já era solicitado para as empresas se eu tinha relatório de sustentabilidade, qual o padrão, né, mas só que esse relatório seguia, se ele era GRI, se ele era integrado, mas só que se ele era auditado, ou seja, né, se ele era assegurado, mas isso tudo já estava sendo solicitado antes, tá? Qual o link para ele? Agora, o que ele traz de novo esse ano, né, que vai trazer de novo? Porque eles estão agora perguntando se eu tenho uma matriz de materialidade, mas só que se eu tenho indicadores mas só que de desempenho ESG. E se eu, né, ou seja, então, se eu tenho um relatório feito de acordo com a GRI, certamente eu já tenho essas informações, ou seja, GRIs. Não entra em pânico. Se você tem um relatório GRI sendo feito, mas só que na tua companhia, certamente isso está lá, tá? E aqui seguindo, ou seja, já nos era perguntado se nós considerávamos, mas só que os ODSs e quais eram esses ODSs, e o que trazem de novo? Justamente a questão do clima, né? Se eu considero as recomendações do TCFD, né? Mas, ou seja, se eu sigo, né? Se eu divulgo de alguma forma, né? Mas só que riscos, oportunidades, se eu falo sobre a minha estratégia do clima, né? Se eu tenho metas, se eu tenho indicadores, e conjuntamente eles também perguntam se nós fazemos o nosso inventário de emissões. De novo, se é uma empresa que faz GRI, que responde ao CDP, né, que é o que geralmente as grandes empresas, as que estão na carteira do ISO, por exemplo, fazem, então certamente a tua empresa já tem também todo esse conteúdo, tá? E seguindo aqui, ó, mas só que aqui é o relato eu explico, ou seja, se eu não faço, por que eu não faço, tá? E aqui seguindo outros exemplos de diversos itens
que já estavam refletidos também lá na GRI. Né? Aqui tem um ponto novo também, ó, relevante, né? Sobre negócios, plano de negócios. Eles perguntam se eu tenho oportunidades relacionadas às questões SG, que eu também vou encontrar no meu relatório GRI. Aqui, sobre fatores de risco, porque muito tem se falado sobre isso. No formulário antigo, nós já tínhamos os riscos socioambientais, agora eles abrem, né? Social, ambiental e de clima. Ou seja, de novo, dando uma relevância, afirmando que é importante que as empresas considerem a questão do clima. Tá? Aqui também já tinha, porque nesse item 4, você, empresa, tem que falar sobre qual é o risco. Não pode ter um fator mitigante, ou seja, você não pode dizer o que você faz, né, para mitigar o risco, porque isso tudo você vai falar lá no teu item 5, que são as suas políticas, mas só para gerenciamento de risco, compliance, isso tudo. Né? Aqui também tem um ponto novo, que também, mas só que temos um conteúdo da GRI, mas só que específico, que é sobre as denúncias, né, sobre fraude, né? Então isso tudo também, de novo, se tem GRI, você já encontra essa informação. E note, aqui não é Relate ou Explique, tá? Porque o Relate ou Explique é lá no 1.9, aqui tudo é informação que você vai ter que prestar, de alguma forma, tá? No 7, que aí né, aqui é um item do formulário que fala sobre governança, ou seja, ele todo já tem a ver com todo aquele conteúdo de governança da GRI. Tudo se fala profundamente. E eles trazem o que de novo aqui? São os tópicos sobre diversidade do conselho, e se o conselho tem alguma política diretriz para promover a diversidade na alta direção, tá? Mas só que na alta administração. Certo? Mas isso é novo, ou seja, é foco no clima, lá atrás aqui foco em diversidade. Um foco maior é SG, ou seja, né, mas só estão afirmando os conteúdos que eles querem. Tá? Aqui também um ponto, olha, muito relevante sobre clima e que fala com a GRI, né, com qual o papel da administração na avaliação de riscos e oportunidades climáticas. Olha só, então, de novo, Caio, assim, é o filé, entendeu? É o clima, mas só que vindo com tudo, tá? Aqui também, ó. Mas isso quem faz GRI, né? Mas só que é um conteúdo também que já, né? Mas que é sempre reportado. Como que as questões ESG chegam ao conselho, por exemplo, né? Qual é a forma de gestão, de tratativa disso, tá? Aqui a composição dos comitês, né? Mas toda a gestão, tá? Aqui, mas é um item sobre remuneração, que também fala com os itens de remuneração da GRI. Mas eles trazem agora um ponto novo. Mas eles já pediam, tá? Quais os principais, mas só que indicadores de desempenho para a remuneração variável. Só que agora eles pedem para a gente especificar caso existam indicadores ligados às questões ESG, que também é uma demanda constante de investidores, analistas de mercado. Tá? E aqui é sobre remuneração ainda, tá? Tudo sobre remuneração mas é um item enorme, super aberto. E aqui já tínhamos um item também sobre recursos humanos que traz mas só que traz o perfil dos empregados, mas só que dos terceiros e rotatividade, que eu pegava, mas que exatamente os meus quadros GRI, né? Mas que eu colava aqui. E agora só que eu vou ter que trocar o quadro agora, porque agora eles pedem o quadro dos empregados de acordo com a diversidade, e que nós já temos isso também, mas que é um conteúdo específico da GRI, tá? E aqui seguindo também, novo também, relação, mas só que entre a remuneração individual e a maior remuneração, né, algo assim, tá? A maior individual e a média. Também é o indicador GRI, com conteúdo GRI, tá? E era isso assim, Dani, eu não sei se eu já estourei o meu tempo, desculpa só que eu tentei ser breve, tá? De novo, porque esse material vai ser disponibilizado, eu coloquei aqui no final, mas só que meu contato, tá? Também tem um documento, mas só que tem um post que eu fiz lá no LinkedIn também que tem esse material, mas também
super detalhado, tá? E eu tô, mas só que estou à disposição, tá? Não sei se eu corri Sensacional. rápido, devagar, vou parar aqui. Tentei para tentar cobrir tudo. Sensacional, Obrigada. Regiane. Olha, esse material é riquíssimo, essa correlação que você faz com o GRI, você tem uma experiência única, né? Que você é a prova viva de que dá para reunir o financeiro com o não financeiro, porque você sempre trabalhou com isso, você trabalha com a GRI e você trabalha na relação com investidores e está acostumado a fazer esses reportes, e você faz essa integração. Então, é muito bonito ver você traduzir isso numa linguagem que todos podem entender. E é muito interessante mostrar que essas exigências podem ser atendidas pelos relatórios de sustentabilidade, como a GRI, de uma forma que está lá, é tudo que é pedido. Então, é isso que a gente queria mostrar hoje, e você apresentou de forma breve, depois a gente vai mostrar a gravação para quem quiser reassistir. Já tem gente aqui pedindo até para estudar em mais profundidade depois. Então, eu queria passar a palavra para o Caio. Caio, seja bem-vindo. Obrigado, Daniela. Bom, primeiro, só parabenizar a Regiane, ótima apresentação, e eu aprendi bastante também, mesmo com todo esse conteúdo, então, parabéns. Eu vou compartilhar um pouco, acho que eu ainda não tenho habilitação para poder compartilhar. Daniela, você consegue... obrigado, acho que agora foi. Bom, gente, mais uma vez, obrigado, Daniela, pelo convite. Bom, meu nome é Caio, acho que todo mundo, como a Daniela comentou, eu trabalho com especialista de sustentabilidade na Sainai. A Sainai é uma empresa de descarbonização. A gente trabalha a nível mundial com diversas empresas focada em toda a jornada de descarbonização, em como utilizar toda a parte de mudanças climáticas, e como a mudança climática está mudando os negócios e como isso, de certa forma, vai impactar e como o relato impacta diretamente nas ações, e como essa mudança da CVM impacta diretamente ao nível de investimentos, e inclusive como que o mercado hoje enxerga as empresas e como o mercado enxerga as informações de mudanças climáticas para desenvolver novos negócios, mas também para atingir meta, porque isso, de certa forma, depende, o futuro depende de um atingimento de metas, do ponto de vista de não só de mudanças climáticas, a gente entende que tem outras variantes ambientais que, de certa forma, impactam, né, na qualidade de vida, mas a mudança climática tem sido um ponto significativo e onde se tem muita atenção do mundo corporativo. E aí, quando a gente fala do ponto de vista de disponibilização e divulgação de informações ambientais em relatos como esse da CVM, a gente não fala só do ponto de vista de investidores, mas inclusive de quem compra, dos stakeholders de uma forma geral dessas empresas. Então, não só os investidores estão de olho, mas também quem compra ou quem fornece para essas empresas também estão de olho nessas informações ambientais, porque, de certa forma, a gente começa a ter um pouco de responsabilidade compartilhada sobre as emissões, não só nossas, mas também de quem está ao entorno do nosso negócio. Então, isso é muito, inclusive, do que a gente tenta trazer aqui dentro da Sainai. Então, só para dar um overview um pouco sobre a Sainai, eu não sei se está travando um pouquinho aqui. Acho que agora foi. Legal. A Sainai é uma empresa que nasceu nos Estados Unidos, em São Francisco, para poder ser mais preciso, em 2017. A gente hoje está espalhado em 3 continentes já diferentes, e em mais de 5 países, nosso time, mas apesar de estar espalhado em 3 continentes e 5 países, o time especificamente, mas a gente tem uma base de clientes que vai pelo mundo inteiro. A gente nasceu, efetivamente, a gente foi acelerado pela Y Combinator em 2020, e desde então a gente vem crescendo nosso time e vem crescendo nossa base de clientes também. Bom, sempre quando a gente fala, quando a gente busca a palavra descarbonização, a gente sempre busca estar alinhado diretamente com a ciência
porque a gente sabe que a gente precisa estar alinhado com a ciência para poder atingir as metas de redução de emissões e garantir que aquilo ali vai, de certa forma, perpetuar, enfim, manter as atividades e desenvolvimento sustentável ao longo dos próximos anos. E aí, quando a gente fala, a gente sempre busca estar em alinhado, por exemplo, com o SBTI. O Science Based Targets é uma das principais iniciativas que reúne as empresas, que, de certa forma, divulga informações e divulga compromissos para atingimento de metas de redução de emissões. E aí, o SBTI, que nada mais é do que uma fonte que divulga ou que está sempre alinhado com a ciência, divulga estratégias que normalmente essas empresas têm que adotar para poder estar alinhada com a ciência. E quando nós, da SANAI, buscamos essas empresas, ou como nós trabalhamos com essas empresas, a gente sempre busca estar alinhado com as estratégias que o próprio SBTI define como estratégias alinhadas com a ciência. Então, hoje, existem diversas formas, diversas abordagens quando a gente fala de mudanças climáticas, mas dentre essas abordagens, apenas a 4 e a 5, de certa forma, estão alinhadas com a ciência e são mais recomendados pelo SBTI quando você vai assumir um compromisso de redução de emissões. Então, assim, de certa forma, a estratégia 1, que é muito utilizada, mas da mesma forma não garante o final para você e, de certa forma, tem uma certa sensibilidade, que é a estratégia apenas de compensação de emissões através de crédito de carbono, o offset das emissões, não está diretamente ligada ou não está diretamente alinhada com a ciência. Quando a gente fala de emissões evitadas, de produtos e serviços que, de certa forma, seriam ou poderiam emitir no futuro, também não está alinhado diretamente com a ciência. E também quando a gente fala efetivamente apenas com emissões negativas. Então, se a gente não dá para só neutralizar as emissões, a gente tem que buscar outras alternativas que efetivamente abatam as emissões ou removam as emissões que a gente teria no futuro. E aí que a gente busca sempre falar das estratégias 4 e 5, que são as emissões, o abatimento das emissões que estejam alinhadas com a ciência. Então, é a gente buscar reduções efetivas, processos mais eficientes que efetivamente não emitam ou que efetivamente não gerem emissões de gases de efeito estufa, ou o que a gente chama e é o que acaba sendo bem mais realístico do ponto de vista para a maioria das empresas, que é uma abordagem positiva, que é quando a gente busca o abatimento e é que a gente sabe que aquelas emissões remanescentes que efetivamente a gente não consegue reduzir, seja por um ponto de vista técnico ou efetivamente de mercado, e aí a gente pode, de certa forma, compensar ou neutralizar aquelas emissões, para que a gente consiga chegar efetivamente nas emissões no net zero. Então, é sempre importante ter essa busca entre o objetivo e efetivamente como fazer esse objetivo. E existe uma certa crítica em relação a como chegar e como efetivamente atingir essa descarbonização. E muita gente está buscando um relato, fazendo efetivamente definindo um objetivo, mas sem necessariamente ter um plano de ação efetivo que consiga construir essa ponte entre o relato e o objetivo. E aí muita gente fala em como que a gente precisa construir essa fundação, essa estrutura para que a gente consiga chegar nessa descarbonização. E uma das coisas que a gente sempre busca alinhar é que colaboração é sempre um novo normal. Então, a gente precisa, para que a gente construa líderes em descarbonização, a gente precisa envolver diversos times dentro da empresa e da mesma forma como a gente tem hoje em relatos, seja para a CVM, ou seja para o GRI, onde a gente reúne informações de diversas áreas, a gente tenta buscar fazer isso dentro da plataforma também. Então, a gente busca trazer que diversos times possam concentrar informação no mesmo local para que eles consigam ter, primeiro, uma única fonte de verdade e, de certa forma, que a gente consiga ter uma colaboração entre os times. Então, eu não preciso ter cada um tendo sua planilha individual, que às vezes podem ter informações diferentes entre setores diferentes. Então, a gente, às vezes, acaba tendo esse conflito de informações de quem está falando ou quem
efetivamente está falando a verdade. Então, a gente busca centralizar essas informações e trazer todos esses atores dentro da empresa para dentro do mesmo local de discussão. E ali você consegue integrar uma estratégia de redução de emissões, integrar uma estratégia ambiental, efetivamente, e aí isso te permite também otimizar recursos financeiros, e assim é que a gente consegue, de certa forma, definir ou identificar qual é o mais rápido ou até o mais barato forma de atingir o nosso objetivo de redução de emissões. E quando a gente faz isso, a gente busca também estar alinhado com o próprio mercado, a demanda de mercado. Então, o que de certa forma, está empurrando a gente a reduzir emissões, ou o que de certa forma, promove essa redução de emissões. E aí, quando a gente fala da Cyanide Technologies, a gente sempre fala do ponto de vista que é o primeiro, realmente o primeiro software que consegue integrar e capitalizar todas as estratégias de carbonização num único local. E aí, como é que a gente consegue construir toda essa de certa forma, essa ponte entre eu ter o relato e eu ter um objetivo de redução de emissões? A gente busca fazer isso dentro do próprio sistema. Então, a gente busca construir em cada um desses etapas, né, em que a gente tem a gente tem muitas vezes iniciativas isoladas em que a gente identifica ou a gente relata, a gente faz a contabilização de inventários, ou a gente define metas, ou a gente, de certa forma, às vezes faz offset, ou compra crédito de carbono, ou a gente identifica potenciais de redução de emissões, mas nem sempre isso está conectado, ou nem sempre isso está integrado no mesmo local, em que a gente consiga fazer essa jornada de forma mais efetiva. E aí o que a gente busca fazer dentro do sistema é guiar o usuário para que ele consiga ter esse ponto de atenção em que ele consiga construir essa ponte entre cada uma dessas etapas. E aí cada uma dessas etapas permite que a gente consiga identificar a forma mais rápida e mais efetiva de alcançar esse pathway ou esse caminho de redução de emissões. E aí o que a gente busca fazer é exatamente isso. A gente busca construir cenários para as empresas e que esses cenários, de certa forma, vão construir, a gente consegue projetar os cenários de linha de base, que a gente chama de business as usual, e a partir do cumprimento de todas as etapas, a gente consegue identificar outros cenários ou outros caminhos em que a empresa pode tomar. Então, seja do ponto de vista de implementação de projetos que, de certa forma, garantam um retorno financeiro, mas também, efetivamente, qual é o cenário ou qual é o caminho que a empresa precisa garantir ou precisa realizar para atingir aquele objetivo que a empresa tem. Ou até fazer qual é a ambição. A ambição é chegar no net zero, ou a ambição é chegar naquela emissão que garanta o atingimento de metas de Paris, por exemplo, é que a gente vai conseguir definir diversos cenários dentro da plataforma. E aí isso vai te trazer, vai te possibilitar ter um plano de ação efetivo e não só esse pensamento de ter a meta ou ter só o relato, mas a gente garante que a empresa possa ter um plano de ação efetivo, que ela possa ter, de certa forma, uma garantia, ou que mesmo que, e até, de certa forma, um performance tracking, de certa forma, a gente consegue garantir o monitoramento da efetividade dessas ações dentro da plataforma. Ou seja, ela consegue, a gente consegue ajudar a empresa a monitorar essa efetividade de ações e se ela vai conseguir ou não atingir aquele objetivo final que ela se propôs a fazer. Então, quando a gente fala do contexto de relato, esse relato ele vai estar, de certa forma, puxando algumas empresas ou puxando investidores, como a Regiane comentou, para que elas também façam ações voltadas para atingimento de objetivos, porque isso é o próximo gatilho para que os investidores possam aumentar ou não investimentos em cima de empresas. Existem muitas empresas hoje que estão, por exemplo, desenvolvendo ações ou conseguindo financiamentos, principalmente na área de green bonds, associados a metas de redução de emissões. Então, de certa forma, esse programa de relato ou essa forma de divulgação de informações ambientais dentro da CVM pode ajudar a explicitar um pouco mais essas ações e manter o keep track dessas informações pelos investidores. Então, essa eu acho que é a principal mensagem
que a gente queria passar. Então, esse é basicamente o que cada um dos nossos módulos hoje no sistema consegue fazer. Então, a gente vai desde o inventário, em que a gente consegue monitorar e fazer o relato dessas emissões, e a gente consegue contabilizar essas emissões, que inclusive podem ser utilizadas como uma fonte de verdade para preenchimento desses relatórios, como a Regiane falou, seja para o CDP, seja para o GRI ou até para a CVM, mas a gente consegue ir mais além e a gente consegue conectar futuras projeções, opções de mitigação e, inclusive, a precificação interna de carbono, para que a gente consiga construir um orçamento e, efetivamente, fazer uma alocação de orçamento para que a gente consiga atingir as metas que foram propostas pela empresa. E é óbvio, assim, a gente lançou recentemente, mas o que a gente acha que é muito importante é quando a gente começa a engajar os nossos fornecedores. Então, o engajamento de fornecedores é uma das coisas que hoje vem se comentando muito, porque a gente não pode ter a nossa responsabilidade individual, mas a gente tem que trabalhar com a nossa cadeia de fornecedores para que a gente garanta a redução das emissões também. Muitas das vezes, em muitas empresas, 70% das emissões vem do que a gente chama de escopo 3, ou as emissões de fornecedores. Então, existem muitas empresas que estão buscando investir ou que estão buscando investir em oportunidades que, de certa forma, tragam os fornecedores para dentro dessa jornada de descarbonização também. Então, de uma forma geral, acho que é isso que eu queria passar para vocês, para não estourar muito tempo. Então, isso aqui é mais para um overview de como que hoje os nossos clientes pensam ou de certa forma, reportam a Sinai. Então, hoje é um software que consegue, de certa forma, não só monitorar as emissões, mas também serve como uma plataforma ou uma companhia que, de certa forma, consegue permitir que as empresas tomem decisões em relação a projetos de redução de emissões e é um caminho para a descarbonização. Eu acho que é isso. Esses são os nossos contatos. A gente tem hoje o escritório, o headquarters, fica em São Francisco, nos Estados Unidos, mas a gente também tem um escritório no Brasil, em que a gente consegue fazer esse meio de campo também com os clientes brasileiros. É isso, Daniela. Obrigada, Caio. Excelente. Olha, tem muitas perguntas aqui já. Eu vou administrar aqui para passar para um e para o outro, né? Eu acho que no seu discurso e da Regiane, vocês já foram dando algumas dicas para algumas das perguntas das pessoas, e eu acho que vai gerar aqui um debate excelente, né? Eu acho que eu vou começar da primeira pergunta, pela ordem, né? Para a gente organizar um pouco aqui o nosso debate. Uma das primeiras perguntas, né? E aí eu direciono primeiro para você, Regiane, mas eu acho que o Caio também acabou respondendo um pouco essa pergunta quando ele falou do escopo 3, né, da cadeia de fornecimento. Aí eu estou dando uma dica para a resposta, como eu responderia. Veio do AS, eu não sei, ou AS. Como espelhar esse cenário para empresas de capital fechado, que normalmente têm mais restrições de divulgação de informações? Como posicionar e engajar essas empresas nesse processo? Então, Dani, assim, eu acho que é a mesma coisa quando a gente fala também das micro e pequenas empresas, né? Assim, na verdade, mas geralmente os indicativos das grandes, né? Ou seja, da CVM, das empresas de capital aberto, novo mercado, isso tudo dá um indicativo do que são as melhores práticas, né? De gestão, né? Mas o que você deve olhar se você vai fazer um diagnóstico, né? Acho que pensando em diagnósticos, mas só que montaram, mas só com uma trilha SG, uma jornada SG, isso tudo dão os caminhos, né? E é claro, até a empresa grande também, às vezes, a gente tem algumas restrições para divulgação, né? Mas isso tudo é estudado, mas só que monitorado, ou seja, mas só quem é de RI sabe que tem certas coisas que nós não podemos falar, né? A gente não pode dar, como é que dá o nome quando você dá você fala algo futuro,
né? Por exemplo, se você um evento faz lá algo futuro e que não está disponível para todos, vem a CVM e puxa a tua orelha. Então, assim, isso tudo você tem que levar em consideração, né? E sobre a cadeia, né, que você falou de fornecedores, há um tempo atrás eu conversei com alguém e falei assim, acho, qual que é o papel das grandes empresas, né, junto às pequenas, médias, a quem trabalha para, né, não é só para, né, que para as grandes, é apoiar o desenvolvimento, é estar junto, não é só cobrar do tipo, olha, eu cobro, mas só que o custo é teu, não, porque isso não é ser sustentável, concorda? Assim, você tem que estar junto, você tem que apoiar, tem que dar os meios, né? Só que você tem que falar sobre boas práticas com os seus fornecedores. Na Light, a gente fez tipo um índice, mas só dos fornecedores, algo, ou seja, a gente começou ali do básico, ou seja, mas com checklist, mandamos com base lá na nossa experiência do básico, e eles responderam, e quem não tinha, a gente deu o feedback, deu a nota e deu uns caminhos, mas quando tinha que olhar, é você fomentar, né? Seria isso. Excelente. Você quer complementar, Caio? Não, eu acho que a Regiane validou bem o que é isso. Então, eu acho que mesmo para as pequenas empresas, eu acho que elas estarem enquadradas de certa forma, porque mesmo as empresas de capital fechado, elas fornecem para empresas de capital aberto, ou buscam fornecer, e elas precisam estar alinhadas de certa forma com algumas requerimentos, e esse cadastramento de fornecedores, que é muito e de certa forma cada empresa tem sua especificidade sobre requerimentos, seja do ponto de vista de ambiental, social, de governança, está alinhada com alguns desses requerimentos, seja pela CVM ou seja pela GRI ou qualquer tipo de outro relato, ajuda a garantir um pouco desse cadastro de fornecedores. Então, é sempre importante trazer isso para dentro da cultura da empresa, porque mesmo que você não necessariamente precise divulgar essas informações, algumas dessas informações são requisitadas para você se cadastrar como fornecedor de algumas dessas grandes empresas. Porque, como eu falei, essas empresas, essas grandes empresas, muitas vezes, do ponto de vista de mudanças climáticas, por exemplo, elas têm grande parte das suas emissões alocadas nos seus fornecedores. E, por exemplo, no SBTi, quando você tem pelo menos 40% das suas emissões alocadas na sua cadeia de valor, você tem que definir uma meta para a sua cadeia de valor. E aí essas empresas começam a ter que trabalhar um pouco em cima dessa cadeia de valor, sobre o ponto de vista de buscar fornecedores que tenham um menor impacto ambiental sobre o ponto de vista de emissões de carbono, seja investir, inclusive, nesses fornecedores para que eles consigam entregar soluções com menor intensidade de carbono. Então, quando você começa a desenvolver isso internamente dentro da empresa, isso garante que você também possa liderar o mercado, não só do ponto de vista de captar investimento que nenhuma empresa de capital aberto faz, e é claro que a empresa de capital fechado também consegue captar esse dinheiro, mesmo que você tenha capital fechado, porque essas informações ou esses planos que vão te determinar se você vai conseguir ter acesso a capital ou não. Então, assim, a divulgação dessas informações garante do ponto de vista de capital aberto, mas também podem ser utilizados por empresas de capital fechado para conseguir financiamento para ações de mudanças climáticas ou ações em outras áreas também. Eu acho que é isso. Exato, muito bom. Teve uma outra pergunta aqui direcionada para você. Oi, Adriana, querida. Caio, pode falar algo sobre o Sistema B também, como suporte para trabalho na cultura de gestão do clima? Eu acho que você mostrou uma figura na sua apresentação que mostra a importância da participação de todos, né? De forma colaborativa na empresa, como qualquer projeto, né, que a gente precisa do comprometimento de todos. Eu acho que isso talvez responda um pouco essa questão da cultura, né, da empresa para fazer essa gestão do clima. E aí, quando você tem um sistema B, né, onde você tem que atender a diversos critérios, eu acho que talvez esteja respondido um pouco por aquela figura que você apresentou. Se você quiser comentar um pouco. Não tem muito a adicionar, Daniela, eu acho que é isso. Quando a gente quer trazer um pouco dessa cultura da mudança climática, efetivamente garantir que todos tenham o seu compromisso dentro da empresa
e que, de certa forma, a participação de cada um vai impactar diretamente nas operações. Então, a responsabilidade individual de cada um sobre as mudanças climáticas e a responsabilidade individual de cada um em relação ao que a empresa efetivamente vai entregar para a sociedade, entregar, inclusive, de resultado. Então, e é óbvio, assim, a participação de cada um no desenvolvimento de ações, quando a gente busca integrar todas as áreas da empresa e aí, de certa forma, garantir que a gente tem uma governança em que as áreas possam participar da tomada de decisões, mas também na colaboração em ações voltadas de uma mudança climática, de certa forma, dá um pouco de valor a cada uma das áreas e como que elas, de certa forma, vão, enfim, influenciar no resultado final da empresa. Bacana. Aí eu vou passar a palavra para você, Regiane, mas já com uma pergunta aqui do Marco Fujihara. Oi, Marco, é uma honra ter você aqui na plateia. Essa sua pergunta é uma charada? Fiquei em dúvida como relatar as opções de mitigação. Você quer responder, Rê? Então, mas como relatar, mas em que sentido? Mas só que para o relatório anual, para o formulário que eu vejo assim, você, de novo, né? Você acha que é o que o Caio estava colocando, né? De acordo com o reporte, né, que você quiser fazer, né? Você vai ter que explicar, né? Mas o que você vai fazer? Mas quais são as ações que você vai fazer? Acho que assim, acho que muito alinhado com o Caio, né? O que demandam das empresas é exatamente isso. Como você definiu, né, aquela atuação, se é numa base estruturada, se não é, né, se não é, né, se não é aleatório, porque cada vez mais, de novo, mas só que os investidores, mas só que analistas mas só que estão atentos. Como você definiu? Qual é o teu plano de ação? Quais são os impactos previstos? Qual é a tua meta de redução, né? Então, como você o reduz, ou como você se adapta, como você mitiga, isso tudo são temas que você, de alguma forma estruturada, você vai apresentar, digamos, no teu relatório anual, ou no CDP, ou mas aqui um documento específico. E lá no formulário, de repente, onde fala sobre gestão de risco, lá no teu item 5, você apresenta as suas opções. Não no risco em si, mas só em como você trata o risco. E quando a gente está falando da GRI, né, se na materialidade a gente tem lá as emissões, nós vamos ter os tópicos materiais relacionados a emissões, vamos ter os indicadores e as metas relacionadas à mitigação e adaptação. Então, como que a gente relata isso? Nós vamos ter as metas e aí nós vamos relacionar os indicadores relacionados à mitigação e vamos relatar qual vai ser a jornada de mitigação que a empresa vai fazer e aí as metas que ela vai estabelecer, 2022, 2025, 2030. De longo prazo, né? Que também é a demanda, ou seja, mas só que não ser algo pontual, né? Você ter metas, de novo, estruturadas, né? Até para você ter né? Para você ter um bonde, você ter uma emissão verde, mas é o que é demandado. Ser robusto, né? Forte e ser de longo prazo. Ou seja, mas é o cerco se fechando, assim, de novo, né? Cada vez mais, entendeu? E mesmo assim, só complementando, é assim, porque sendo um tema material, né, digamos, você é obrigado, né, a ter um reporte completo, né, daquele assunto. Agora eu fico pensando aqui comigo, porque mesmo sem ser um tema material, pode ser que você queira falar de forma completa até por essas outras demandas que surjam. Pode ser que ele não apareça ali na tua matriz, mas tem tanta coisa sendo solicitada e que você se vê impelido a reportar. E lá na GRI, né, acho que é exatamente o que você trouxe, traz o conteúdo específico do tema. Exato. Tem uma outra pergunta aqui da Priscila, de como divulgar as ações ESG para os funcionários da empresa. Você quer responder, Regiane? Menina, então, assim, eu diria assim, aí eu vou lembrar, né, desde 2007, quando eu comecei a mexer com sustentabilidade, eu diria que o grande desafio de quem é dessa área é justamente fazer o engajamento, né? Tanto
da alta liderança, dos gestores, né? Porque às vezes, mas só que diretoria, conselho, ok, mas você que é da área de sustentabilidade, você precisa engajar ali, gerente, né? O coordenador e toda a companhia. Para quê? Para que justamente a companhia entenda que o que a empresa faz, ou seja, mas que a atividade dele já está relacionada ao tema. Porque eles tendem a ver como algo distante, né? Ah, não, mas faz. Então, o grande desafio é esse como. Assim, mas só que como eu procuro fazer, né? Mas só nós procuramos fazer. Nós temos mas só que uma, como é que né? É o nome? Universidade corporativa. Então, lá nós temos uma trilha de sustentabilidade. Nós promovemos workshops, gravamos vídeos, fazemos podcast, entendeu? Para que as pessoas, mas só que sempre falando o quê? Ah, mas só que o que é o E, o que é o S, o que é o G, e qual a relação disso com a estratégia da companhia, porque vem desde cima, ou seja, olha, isso está desde a estratégia, isso é desdobrado nas metas, isso tem uma relação com a tua atividade. Então, você fala isso, que é para que eles se sintam parte daquilo. Né? Que é o que a E é gente como estava estratégia de conversando. uma forma geral, né? Ou seja, mas aqui não pode ter uma informação, ou seja, faça isso porque tem que fazer, não. Você tem que estar sempre engajando, explicando de onde vem o porquê. Mas só que nós contamos com os diretores gravando, mas só que esses podcasts falando o porquê que é relevante. Isso assim tem que ser contínuo, né? Porque tem a rotatividade, né? Tem que ser sempre, sempre ali. É o que E nós conversávamos hoje, né? Que a sustentabilidade, o ESG, não é algo apartado, né? É algo que não, faz parte do dia a dia. É isso uhum, que tem que passa no propósito, passa pela cultura da empresa, né? E tem que ser realmente transmitido dessa forma, né? assim, só para fechar, assim, e mais, né? Se de fato, mas só que isso acontece vindo lá da tua estratégia e vai desdobrando, né, até chegar mais só no empregado, quando você for fazer o teu relatório anual, né, mas só que quando você for responder lá no formulário de referência sobre negócios relacionados a SG, isso flui, isso vai sair. Você não tem que ficar procurando para poder escrever, porque você vai reportar a tua prática, a tua forma de gestão. É isso. Com certeza. Uhum. O Alexandre Shibazaki fez uma pergunta aqui, se o relatório do sistema B associado ao GRI poderia utilizá-la como base para o formulário de referência? Existiriam muitas diferenças? Então, assim, eu não sei se o Caio conhece bem o sistema B, mas só que eu Ele não é respondo, tá? funcionário, né? Mas eu não sou uma empresa B, porque mas eu até já tentei entrar, só que ele é um questionário customizável, né? É para quem vai preenchendo, ele vai É, se encaminhando e não é um questionário público, né? Assim, mas eu nunca vi empresas que divulguem, né? Então, como seria, né? Então, como eu poderia usar o questionário para divulgar alguma coisa? Se ele fosse um questionário público, né, que eu arquivo, que eu coloco, talvez, mas eu não sei dessa forma, assim, mas assim, não tenho mais informações, entendeu? Né, de novo, os temas todos vão se falar. Social, ambiental, governança, tudo tem uma correlação sempre. Agora, o questionário em si, eu nunca vi um questionário publicado num site, digamos, pronto para que você a consulte. empresa almeja ser uma empresa D e ela Uhum, usa a GRI como um caminho, como uma jornada para chegar lá, né? uhum. É bem por aí, né? Sim, sim, isso sim. Conversa com o formulário de referência da forma que você mostrou hoje, né? Uhum, O formulário de referência com a GRI. uhum. A Alexandre Santos é o significado de AS. Obrigada, Alexandre. Satos. Bom, nós vamos ter que encerrar porque o tempo já terminou. A participação de vocês foi muito, muito boa. Acho que faltou só uma pergunta aqui da Fabiana.
Já trabalhei na estruturação de soluções financeiras para a cadeia de valor para grandes empresas, ainda que um grande desafio, creio que o movimento puxado pelos grandes na cadeia produtiva. Eu acho que é mais um comentário do que uma pergunta, né, Fabiana? Eu acho que ela estava comentando essa questão da cadeia, né, que a gente estava falando, né, das pequenas e médias empresas. O William perguntando se para o desenvolvimento do relatório anual de sustentabilidade é aconselhável o profissional nortear-se pelo formulário de referência. Você quer responder essa, Dani? Assim, é porque eu entendo que, na verdade, o relatório que a gente quer trazer aqui hoje é que, se ele for um relatório baseado nas normas da GRI, é que ele é um relatório completo e que aí sim vai te dar subsídios para que você atenda aos pedidos da CVM. É o contrário, na verdade. Mas eu ter um relatório robusto, bem feito, bem estruturado, transparente, vai me dar, né, o conteúdo que eu vou usar lá no formulário. Eu vou fazer isso em conjunto. Exato. Olha, muito obrigada, Regiane, muito obrigada, Caio, foi uma honra recebê-los aqui no webinar ISD na Prática, da Bridge 3. Espero contar com vocês uma próxima vez, foi muito bom. Agradeço a todos pela participação, foi uma honra recebê-los, obrigada pelas perguntas, que enriqueceram muito o debate. Nós vamos disponibilizar depois no nosso canal do YouTube. E uma boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.